Bem, oitavo ano. Bem, bom dia, né? Boa tarde, eu não sei que horário você está assistindo a esse vídeo. Mas com este vídeo, com esta gravação, eu quero disponibilizar para vocês, como eu prometi na semana passada, a gravação das correções, tá certo? Que nós temos para fazer das atividades que eu solicitei na aula do dia 28 de agosto, que deveria ter sido corrigida na semana passada, mas que eu não pude fazer por questões de saúde, tá certo? Então, você vai precisar estar com a segunda lista de exercício em mãos e também o módulo 2, a partir da página 49, tá certo? Vamos começar a correção pela lista de exercício. Eu lembro que eu pedi para que vocês fizessem questão 6 a 10 da lista e página 49 a 53 do módulo 2. Vamos lá. Para responder as questões 6 a 10 de redação, da segunda lista de redação, vocês precisam ler o texto, chove sem parar, né? Vocês já responderam algumas perguntas, de 1 a 5, e agora vamos ver de 6 a 10, tá certo? De 6 a 9, perdão, que é a interpretação de texto, a questão 10 não. Depois de ler o texto, temos aí a questão 6. As aspas foram usadas no texto para, alternativa A, destacar as falas alheias. Então, vocês já sabem disso, mas é sempre bom estarmos retomando essa questão de quando aparecem as aspas no texto, geralmente relacionada aí a falas, tá certo? Pode sim ter também ser relacionado a outras situações, como por exemplo, palavras estrangeiras, que nós podemos colocar em itálico ou entre aspas. Questão 7. O trecho, isso é necessário porque são números relativos a milhares de estações anotados em campos por pesquisadores, fecha aspas, explica a necessidade. Letra C, da revisão dos dados, tá certo? Olha, uma coisa que eu tenho observado bastante e que eu já comentei com vocês durante as aulas ao vivo é que muitas vezes o aluno é uma questão de interpretação textual simplesmente porque ele não entendeu o enunciado da questão, ele não entendeu o que a questão quer, tá certo? Nessa questão, por exemplo, nós temos aí um fragmento do texto lido, tá certo? E a interpretação nos diz, você precisa saber o que esse trecho está explicando, qual é a necessidade, tá certo? A necessidade da revisão. Então, o que é necessário? Isso é a revisão, tá certo? Letra C, questão 7. Questão 8. No período, abre aspas, esses são erros comuns, mas que estão sendo reparados, fecha aspas. A conjunção mas expressa. Então, lembrem-se que na interpretação de texto, nós também precisamos aí dos conhecimentos das classes gramaticais, das funções sintáticas, porque vez ou outra nós nos deparamos com questões que exigem esse conhecimento. Então, para você que ainda tem dificuldade em diferenciar uma classe gramatical de outra, uma função sintática de outra, é muito importante você se dedicar a revisar. Não é uma coisa complexa, tá? Mas precisa de um tempo de dedicação, de estudo, de você querer resolver essa deficiência para que você não fique aí prejudicado nas questões interpretativas e até mesmo nas questões de produção textual, tá certo? Uma conjunção, uma preposição mal colocada, mal utilizada, ela com certeza vai comprometer o sentido do que você quer dizer, tá certo? Então, neste caso aí, ó, a conjunção mas, ela tem um fato que compensa o anterior, tá certo? Então, letra B. Percebam, ó, esses são erros comuns, mas que estão sendo reparados. Então, qual é a compensação? Apesar de existir o erro, há uma reparação sendo feita. Então, ele introduz aí um fato que compensa o anterior, letra B. Questão 9. Na parte, abre aspas, em calçoense, o volume de chuvas, fecha aspas. A locução grifada, né, de chuva, tem a função que aí, gente, adjetiva, ó, volume de chuvas. Chuvas aí está caracterizando o volume, não é volume de terra, né? É volume de água, de chuva. Então, nós temos uma caracterização aí que especifica qual é o volume, tá certo? Agora, a partir da questão, na questão 10, que é a última da lista, nós vamos ter uma questão que não é da interpretação desse texto que acabamos de ver, mas de um outro texto, tá? Leia o texto retirado do Orkut de um adolescente e responda as perguntas. Vamos ver agora, né, do meio midiático. O Orkut ele não é mais utilizado, mas eu alcancei, né, a época do Orkut. E aí, moral, tu vai para casa do Paulinho estudar hoje? Se for, chama o cabeça também, que ele disse que queria ir. Viu, moleque? João. Letra A. A linguagem deste texto é considerada culta ou coloquial?
Sem sombra de dúvidas, é uma linguagem coloquial. Por quê? Nós temos aí, gente, marcas de oralidade, né? É uma linguagem utilizada no cotidiano. A linguagem utilizada aí, a escrita que aparece, não é uma escrita preocupada com as normas gramaticais, com a linguagem padrão, mas uma linguagem coloquial, tá certo? Do jeito que falamos. E aí nós temos a influência do internetês, da oralidade, tá ok? Letra B. Por que o autor desta mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? Olha, nessa pergunta a gente precisa entender o seguinte: em que lugar foi veiculada essa escrita? Nós estamos falando de Orkut, que é uma rede social. Apesar de não estar mais em uso, nós sabemos que é um meio digital, online, né? Assim como o Facebook, Instagram, WhatsApp, é um campo que possibilita que a escrita apareça dessa forma. Então, há uma flexibilidade nesse contexto aí. É permissível que apareça, a depender de com quem nós estejamos falando. Então, a resposta mais plausível aí é isso, você tomar como ponto de partida de que se trata de uma rede social, uma comunicação entre amigos, tá certo? Então, é permissível sim que apareça. Claro, se fosse para em outro contexto, numa rede social, por exemplo, em um grupo da sala de aula, que tivesse um professor avaliando, porque hoje em dia é possível nós fazermos interações em redes sociais, né? Então, se fosse uma atividade solicitada por um professor em uma rede social, claro que você deveria tomar cuidado com essa escrita, tá certo? No entanto, aí são duas pessoas bem próximas, né? A linguagem informal, ela pode ser utilizada, tá certo? Neste momento, vocês vão agora pegar o livro de vocês, módulo 2, a partir da página 49. Com essa atividade que nós vamos corrigir agora, nós vamos ter a oportunidade de revisar o assunto que nós vimos na aula do dia 28, que é o gênero anúncio de propaganda, tá certo? Aí na página 49, a gente tem já um anúncio de propaganda, exemplificando. Nele a gente pode perceber as características que nós vimos durante a aula sobre esse assunto. Então, o que a gente precisa lembrar? No anúncio de propaganda, a gente vai ter a promoção, a divulgação de uma ideia ou de um produto, tá certo? Daí a importância de saber utilizar a escrita, as imagens, né? A linguagem verbal ou não verbal, ou ambas, com esse intuito de vender esse produto ou essa ideia, tá certo? Os anúncios de propagandas, eles são veiculados por diferentes meios de comunicação. Então, nós podemos ter no transporte público, no outdoor, na internet, na televisão, no rádio. Então, meios de comunicação em massa podem fazer a divulgação de um anúncio publicitário, de um anúncio de propaganda, tá certo? Se é para vender uma ideia, um produto, claro que nós temos aí a questão da persuasão, a intenção de convencer o consumidor, aquele possível comprador, né, da ideia do produto, tá certo? No anúncio pode aparecer linguagem verbal, não verbal ou linguagem mista, assunto do sexto ano, que vocês já sabem. Linguagem verbal, como nós temos o uso das palavras. Não verbal, a ausência de palavras. Nós podemos ter as imagens, tá certo? Ou mista, onde aparecem imagens e palavras. Nós temos aí a mistura dessas duas. A primeira parte, que tem A e B, não é preciso fazer porque se trata de uma interação. Então, seria mais legal se nós estivéssemos na sala e um colega iria interagir com o outro, tá certo? Podemos ver isso na nossa aula ao vivo. A informação, observem que nesse anúncio de propaganda aparece apenas as palavras, tá certo? Temos aí, ó, eleitores com limitações não têm que passar por dificuldades na hora de votar. É só pedir transferência para a sessão especial até dia 7 de maio. Abaixo nós temos um texto explicando o que é uma sessão especial, tá? Esse anúncio de propaganda fez parte da campanha de acessibilidade das eleições de 2014 do Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? Vamos lá, página 50. Isso, foi até a 53, certo? Interpretação escrita. Primeira questão, o texto verbal do anúncio em cor amarela, então nós temos aí um texto em cor amarela e um texto em cor branca. A questão diz que é o texto em cor amarela. Ó, atenção, interpretação textual, a gente precisa entender o que a questão pede. Se a questão já diz que vai se referir ao texto que está em cor amarela, você não vai, em momento algum, ler o que está em cor branca, tá? Às vezes, alguns alunos têm essa dificuldade de entender e acabam dando respostas não satisfatórias. Manda olhar para o texto em cor amarela, olha para o texto em cor branca, tá certo? Então, vamos ter um pouco mais de atenção, se ligar nessas dicas, para que você não, para você que ainda tem dificuldade de interpretação textual, resolva esses problemas, tá certo? O texto verbal do anúncio em cor amarela cria uma imagem por meio de sua disposição. Então, embora apareçam somente palavras, nós temos aí a formação de uma imagem. Aí é uma afirmação. Letra A.
a que é possível associar a imagem formada pela disposição desse texto. Então, ao olharmos, gente, para esse texto, né, a gente pode perceber aí a associação dos degraus de uma escada, né? A uma escada. Então, perceba que o texto vai formando aí uma escada ou degraus, tá? Letra B. Que efeito a disposição do texto nesse formato cria para o leitor? Aí eu pergunto, é mais fácil fazer a leitura do texto que está nessa disposição ou da forma tradicional da esquerda para a direita? Claro que da forma da esquerda para a direita, que nós já estamos acostumados a ler, é mais fácil. Então, percebam que essa disposição dificulta mais a leitura. E isso é uma estratégia, porque eles querem, gente, mostrar, né? A gente percebe, é uma intenção de demonstrar as dificuldades retratadas também no texto, tá? Então, aí retrata a dificuldade ou impossibilidade da pessoa com deficiência física ou mobilidade subir e descer escadas, tá certo? Letra C. Que relação existe entre o modo de ler esse texto e a promoção da acessibilidade? A gente percebe a relação com obstáculos, né? Então, essas pessoas, elas têm obstáculos. A associação dos obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência, tá? Um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Talvez a sua resposta não esteja igual às que eu estou falando, as suas respostas não estejam iguais. No entanto, você precisa parar e pensar. A resposta que eu coloquei está indo na mesma direção das respostas que a professora falou? Ou eu coloquei algo totalmente diferente? Tá? Você pode dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então, não significa dizer que a sua resposta, as suas respostas precisam estar exatamente com essas palavras, mas elas devem encaminhar para a mesma direção. Questões de interpretação textual pode haver diferentes respostas. No entanto, as respostas elas precisam coincidir, tá certo? Serem satisfatórias. Está de acordo com a pergunta feita, ok? 2. A respeito do texto verbal em cor branca, agora a gente vai olhar para o texto em cor branca, tá certo? Assinale um X na informação correta. Nós temos aí 3 afirmações. Para você que marcou o primeiro quadrinho, acertou, porque é o mais coerente, ó. Ele pode ser associado a uma rampa, perceba que é de cima para baixo, né? E inclinado, porque ela é um recurso que facilita a locomoção de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. É a mais coerente, primeiro quadrinho, questão 2, página 51 agora. Questão 3. Os principais textos verbais do anúncio deixam evidente a existência de um problema, né? Então, há uma denúncia aí, um problema retratado. Qual é esse problema? O que a gente pode pensar aí? Que problema? A gente pensa que há a denúncia aí de que os lugares, muitas vezes, estão despreparados para receber essas pessoas no período da eleição, tá? Então, a principal denúncia é que os lugares que se propõem a receber os eleitores estão geralmente despreparados, certo? Letra B. De que forma a sessão especial pode solucionar esse problema? Bem, a gente tem que pensar, né? O texto informa o que é uma sessão especial, que o eleitor pode solicitar. Então, a sessão especial, ela vai estar preparada para receber a pessoa na hora de votar, tá certo? Então, de que forma? Ela vai estar preparada, vai ser um lugar apto para que essas pessoas se sintam confortáveis e possam exercer o seu direito aí de votar, tá certo? Questão 4. A fim de convencer o leitor, tá? Lembrando que o anúncio publicitário, anúncio de propaganda, tem essa intenção de convencer, de promover uma ideia, um produto. Alguns anúncios de propaganda apresentam argumentos, claro, se é para convencer, vamos argumentar, né? Defender, que mostram a relevância do que está sendo divulgado. Diante disso, releia o texto adicional, localizado na parte inferior do anúncio. Então, vocês já leram esse texto aí em azul, que explica o que é a sessão especial. Letra A. Qual é o objetivo desse texto adicional? Então, o texto tem um objetivo, tem uma intenção. Qual é a intenção desse texto? Quando você lê esse texto, o que é que acontece? Gente, a intenção aí é a explicação. É um texto explicativo. Então, ele vai explicar um pouco sobre o que é uma sessão especial. Talvez a pessoa que esteja lendo não conheça o que é uma sessão especial, né? Não ficou claro para mim. Então, ela vai ter esse recurso, esse texto adicional, que vai deixar claro, vai explicar para ela o que é uma sessão especial, tá certo? Letra B. O que o eleitor interessado precisa fazer para conseguir a transferência para a sessão especial? Ele tem que ir ao cartório, né? Com o título de eleitor e fazer essa solicitação, tá certo? Título de eleitor e documento conforme. Então, se em algum momento você se deparar com uma pessoa que precisa
desse atendimento, dessa sessão especial, você já tem essa informação para passar para ela, tá bom? C. Que ensinamento a última frase desse trecho traz para o leitor? A última frase é, ó, necessidades diferentes não impedem direitos iguais. A gente entende aí, né, pelo menos é o que se espera, a igualdade de direitos. Igualdade de direitos. Todos precisam ter o mesmo direito, a questão da equidade, né, que é o que se fala muito. Letra D. Em que modo estão as formas verbais em destaques desse texto? No imperativo, tá? Está no imperativo. A gente precisa lembrar que, geralmente, o que prevalece aí é o uso do imperativo, porque a intenção é convencer. Então, é um conselho, é uma ordem, uma sugestão, tá? Então, para mexer com o campo da mente, para convencer esse leitor, o imperativo é muito utilizado, certo? Página 52, letra E. Que efeito de sentido esse modo verbal produz em um anúncio de propaganda? Para quem assinalou aí o terceiro quadrinho, correto. Faz um apelo ao público-alvo, a fim de incentivá-lo a aderir ao que foi proposto ao anúncio, tá? Então, há um apelo aí, há uma campanha para incentivar as pessoas a aderirem essa proposta. Questão 5. Esse anúncio de propaganda foi produzido para a campanha de um órgão público do governo federal. A gente tivesse essa informação na campanha de 2014. Letra A. A qual instituição pertence o anúncio? Ao Tribunal Superior Eleitoral, né, que é o TSE. É uma campanha eleitoral. Então, essa instituição é responsável. O que o anúncio de letra B agora? O que o anúncio de propaganda revela em relação a esse órgão público? Que ele trabalha para quê, gente? Para que todos possam votar. Então, revela que a preocupação desse órgão é que todos exerçam o seu direito de votar, tá certo? Letra C. No anúncio aparece a logomarca desse órgão público, um símbolo que identifique e representa a instituição responsável por ele. Identifique-a e contorne-a no anúncio. Então, você vai votar no anúncio e vai circular aí, ó, Tribunal Superior Eleitoral, tá? Essa logomarca que tem logo abaixo aí, ao lado da hashtag Vem Pra Rua. 6. Além da logomarca, os anúncios de propaganda costumam apresentar um slogan. Então, a gente aprendeu o que é uma logomarca. O que é a logomarca, gente? É um símbolo que representa, que identifica a instituição que está divulgando aquele anúncio. Então, sempre vai ter uma logomarca lá para divulgar também a instituição. Questão 6. Além da logomarca, os anúncios de propaganda costumam apresentar um slogan. O que é um slogan? Frase curta e bastante marcante que sugere uma ideia. Então, sempre vai ter lá um slogan, uma frase direta, né? Que vai marcar, que vai sugerir a ideia promovida, anunciada pelo anúncio. Ah, qual é o slogan do anúncio de propaganda lido? Hashtag Vem Pra Urna, né? Olha o slogan aí, né? Bem curto, bem diretivo, né? Venha votar, é seu direito, então, segundo quadrinho. De que forma esse slogan busca chamar a atenção no anúncio? Gente, quando fala hashtag Vem Pra Rua, a gente percebe aí um convite para que as pessoas se direcionem até as ruas e exijam seu direito, que votem, tá? Então, aí há um convite a exercer sua democracia, exercer sua cidadania, tá certo? Tem uma informação aí sobre manifestações em junho de 2013, onde foi lançada essa hashtag Vem Pra Rua, com a finalidade de aproveitar essa aclamação popular. O Tribunal Superior Eleitoral adaptou o lema para Vem Pra Urna, tá? Então, essa manifestação tinha a hashtag Vem Pra Rua. Então, uma forma de dialogar com esse movimento foi adaptar uma nova hashtag que dialogasse com ela. Então, Vem Pra Rua, eles colocaram Vem Pra Urna, né? Venha votar, tá certo? Só para a gente associar aí. Página 53. Em que área do conhecimento esse anúncio de propaganda pode ser classificado? Nós temos aí 4 áreas: educação, meio ambiente, justiça e saúde, tá? Esse anúncio se insere na área da justiça. Então, o anúncio publicitário, ele se insere também em alguma área do conhecimento. Nesse caso, a área da justiça. Questão 8 agora. Um anúncio de propaganda é construído com base em um objetivo principal e no público-alvo que se pretende atingir. Então, quando produzem os anúncios de propaganda, como eu disse com vocês, para vocês, durante a aula que eu expliquei esse assunto, há um público a ser direcionado, tá? Esse anúncio. Então, é preciso pensar para quem está sendo escrito, né? Quem vai ler esse anúncio? Qual a linguagem mais adequada? Sabendo disso, responda as questões a seguir. Qual é o objetivo do anúncio de propaganda lido? Divulgar o quê?
Qual a ideia que eles vendem? Eles querem divulgar a existência da sessão especial. A partir da leitura desse anúncio, as pessoas tomam conhecimento dessa sessão, tá? Então, divulgar, anunciar a existência da sessão especial. B. Qual é o público-alvo desse anúncio? Eleitores que têm o quê? Algum tipo de deficiência, tá certo? Então, as pessoas que podem fazer uso desse direito. 9. Outra estratégia importante para alcançar o maior número de leitores possível é a divulgação do anúncio. Então, ele precisa ser divulgado. Quanto mais divulgado, mais pessoas terão acesso a essa ideia. Sabendo que esse anúncio pode ter os formatos impresso e digital, em sua opinião, quais seriam os locais mais apropriados para a divulgação e a circulação dele? Letra A, em formato impresso, gente. Então, como eu disse, meios midiáticos em massa podem divulgar, então, meios impressos, digitais, tá certo? Quando a gente pensa em formato impresso, a gente lembra aí dos jornais, das revistas, nos transportes públicos. Lembra que eu disse com vocês que até o transporte público da gente, às vezes, divulgam alguns produtos no fundo, tá certo? Quando a gente pensa em formato digital, a gente pode lembrar aí dos sites de jornais, de revistas, as redes sociais, tá certo? Então, pode haver essas possibilidades para a divulgação dos anúncios publicitários. Uma informação, um resumo aí do gênero, tá? Vocês podem estudar. O anúncio de propaganda, que é esse quadrinho amarelo aí no final da página, tem por objetivo promover uma causa ou ideia e também pode divulgar um produto, uma marca, um serviço. Tudo isso de forma objetiva, criativa, simples e impactante. Então, é preciso ser objetivo, é preciso ser bem direto durante a divulgação desse produto. Um anúncio publicitário não vai ter muito texto, porque isso é cansativo, isso pode não atrair as pessoas, tá? Então, tem que ser bastante sintético. Em sua composição, a linguagem verbal e não verbal aparecem associadas. Então, pode aparecer as duas, pode não aparecer, criando sentidos diversos. Então, pode haver um jogo aí com a linguagem, tá? Costuma apresentar a logomarca, a gente já viu, o slogan que chama a atenção do público-alvo. Pode ser divulgado no formato impresso ou digital, em revistas, jornais, sites da internet e locais públicos, tá certo? Então, a gente teve a oportunidade de revisar o gênero anúncio publicitário. Se futuramente precisarmos criar algum anúncio, já temos conhecimento base para isso, tá certo? Por hoje, só. Vamos nos ver ainda esta semana na nossa aula de redação, de espanhol também, tá? Um abraço para todos vocês.